Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje 22º domingo do tempo comum. E retomamos a meditação do Evangelho de Marcos. Durante 5 domingos, percorremos o capítulo 6 do evangelista João. Estávamos ouvindo o discurso do pão da vida, Evangelho de São João, capítulo 6. E agora nós retomamos o Evangelho de São Marcos, porque este ano é o ano litúrgico B, cuja meditação dos evangelhos do domingo serão de acordo com o evangelista Marcos. E qual era o ambiente que Jesus estava quando ele falou a palavra de hoje, logo após o milagre da multiplicação dos pães? Então, João narra o milagre mais detalhado, sucedido pelo discurso do pão da vida, diferente de Marcos, que narra apenas o milagre
da multiplicação dos pães, mas não traz o conteúdo de Jesus como o pão vivo descido do céu. Por isso que nós tivemos a possibilidade de pararmos um pouquinho o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, fomos para o Evangelho de São João e agora voltamos novamente para o Evangelho de Marcos. Então, nos últimos domingos, todo o discurso de Jesus direcionava para o alimento, não é? Eu sou o pão vivo descido do céu, quem crê em mim nunca mais terá fome, quem vem a mim nunca mais terá sede, quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E depois, no último domingo, percebemos a confusão que Jesus teve com os fariseus e também com os ouvintes, porque eles não acreditavam que era possível comer a sua carne e beber o seu sangue. Então, dentro deste contexto, que a palavra de Deus já nos instruiu durante todos os domingos anteriores, nós vamos agora para o Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje está voltado para os ritos de purificação que os judeus praticavam antes de fazer uma refeição. Então o padre vai dar até uma tarefinha de casa, vocês lerem o livro do Levítico, né, principalmente Levítico capítulo 15, porque o livro do Levítico vai nos colocar de maneira mais clara quais eram as normas, os preceitos que os judeus deveriam praticar diante das impurezas que eles viviam, e sabendo que estavam impuros, não poderiam se aproximar do Senhor. Então, diante desta realidade, foram estabelecidos os rituais de purificação, porque eles acreditavam que a partir do momento que praticavam estes rituais, eles estariam retirando o peso que pesava sobre as suas costas e poderiam fazer um culto agradável a Deus. Mas Jesus percebeu que no decorrer dos anos, no passar dos séculos, o próprio judaísmo se preocupou demais com ritos exteriores, principalmente os de purificação, e de acordo com a visão deles, a partir do momento que eu praticava um rito externo, logo eu já estava apto para chegar diante da presença de Deus. Mas o que aconteceu? Eles prezavam demais por aquilo que era exterior, enquanto o coração estava muito distante de Deus. Porque se eu percebo que fiz alguma coisa errada, a minha consciência pesou, e eu faço um rito externo de lavar as mãos como sinal de purificação, logo a minha consciência já fica tranquila, porque aquilo que estava no roteiro programado eu já fiz, então logo presto contas com Deus sem ter nenhum problema. Mas Jesus foi percebendo que esta conduta religiosa não era aquilo que agradava a Deus, porque não bastava apenas um rito exterior, mas o que era necessário, a conversão do coração. Então este é o ambiente que nos cerca no Evangelho de hoje. Então o padre está fazendo essa breve explicação, porque nós vamos retomar o Evangelho agora, e é necessário esse conteúdo para vocês entenderem o que Jesus queria ensinar para eles, e o que Jesus quer ensinar para cada um de nós que aqui estamos, ok? Então vamos lá, retomemos aí o Evangelho, pegue o seu folheto, no versículo 1 e 2. Acharam aí? Vamos ler juntos o versículo 1 e o versículo 2. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão
com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Então, olhemos aqui que Jesus estava sendo vigiado pelas autoridades judaicas. Quem eram as autoridades judaicas daquela época? Os fariseus, os mestres e doutores da lei. Então eles saíram de Jerusalém e foram para Cafarnaum, aonde Jesus estava, para quê? Para vigiá-lo, para ver se ele estava fazendo alguma coisa que fugisse dos princípios da lei, dos princípios judaicos. Então, queria procurar algum motivo para quê? Para condenar Jesus. E quando eles chegaram aonde Jesus estava com os seus discípulos, o que eles perceberam? Que os discípulos de Jesus não seguiam os ritos de purificação do judaísmo. Então, de acordo com o judaísmo, nenhum judeu pode fazer uma refeição sem antes lavar as mãos. Hoje isso para nós é muito habitual, como uma questão de saúde, de higiene, não é? Para evitar contaminações. Na época de Jesus, minha gente, não tinha vigilância sanitária, não é? Não tinha tantas preocupações a nível de saúde como nós temos hoje. Então, o rito de lavar as mãos era um rito sagrado, considerado também um rito de purificação. E como os discípulos de Jesus não lavavam as mãos dentro deste rito de purificação, logo as autoridades judaicas que queriam algum motivo para condenar Jesus já começaram o quê? A questionar. Depois, no versículo 3, o próprio evangelista vai nos explicar isso, não é? Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Então aqui nós envolvemos o quê? As leis e os mandamentos do judaísmo. E é interessante que Deus, quando chama Moisés no Monte Sinai, ele dá apenas 10 mandamentos. Nessa época de Jesus, sabe quantos mandamentos já tinham? 643 mandamentos que o bom judeu deveria cumprir. Então imaginemos, de 10 que Deus deu, eles já estavam com mais de 600. Então, estes outros, que não são apenas os 10, foi criado por quem? Pelo próprio judaísmo, pelas autoridades judaicas. Então, estes ritos, estes mandamentos, estes ritos de purificação, não estavam sedimentados onde? Na lei de Deus, mas vieram como consequência da prática religiosa. E ao mesmo tempo que os judeus queriam pegar Jesus, vai ser Jesus que vai pegar os judeus, não é? Vai ser Jesus que vai questioná-los, confrontá-los diante do princípio. Porque se eles já estavam de olho nos discípulos de Jesus, que não procuravam viver os ritos de purificação, Jesus queria entender que estes ritos eram tão apegados por eles, porque eram obras de suas mãos, eram eles que haviam criados, e sendo eles os autores dos ritos, logo todos deveriam cumprir, porque é obra de minha mão, e não obra de Deus, não é? Bom, depois do versículo 4, tem toda a normativa de como se lavava os copos, as jarras, as vasilhas. E os fariseus, diante deste contexto que eu acabei de explicar, vai colocar Jesus na parede, vai questioná-lo. Então vamos agora tomar o versículo 5. Acharam aí? Vamos ler juntos? Versículo 5. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos,
mas comem o pão sem lavar as mãos. Ah, Jesus, então agora nós vamos te pegar, não é? Por quê? Se você diz ser o Filho de Deus, se você diz vindo da parte de Deus, como que você contradiz as tradições, os princípios, as leis religiosas? E olha como estão os seus discípulos, não seguem as nossas tradições, chegam, vão comer os pães e não lavam as mãos, não seguem o nosso ritual de purificação. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, vai responder. Então vamos agora para o versículo 6. Olha a sabedoria de Jesus em responder os seus questionadores. Vamos ler agora o versículo 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aqui vem o X da questão do evangelho de hoje. Enquanto eles queriam acusar Jesus por não estarem seguindo os seus preceitos, os seus ritos, as suas tradições, eles eram mestres e doutores de quê? Da lei. Se vocês olharem lá o versículo 1, que nós lemos agora há pouco, o evangelho nos disse que os fariseus e alguns mestres da lei, ou seja, eram pessoas que conheciam a palavra, eram pessoas instruídas na lei, nos profetas, na Torá. E a missão deles, como fariseus, mestres e doutores da lei, era instruir o povo na palavra, não é? Em todo o Antigo Testamento. E na época deles, eles já conheciam o profeta Isaías. Jesus vai responder os seus questionadores dando na cara deles? Não. Jesus vai ser agressivo com eles, partindo para a violência? Não. Jesus utiliza uma arma para responder os seus questionadores. E qual vai ser esta arma? A palavra. Acabamos de ler, não é? Jesus respondeu: bem profetizou o profeta Isaías, que eles conheciam o profeta Isaías. Eles ensinavam o livro do profeta Isaías para o povo. E Isaías, na época dele, já dizia: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, qual é a chamada de atenção que Jesus faz a eles? Que não basta apenas uma prática religiosa meramente externa, de ritos, de como lavar a mão, de como lavar o copo, de como lavar a jarra, como se isso reparasse as nossas falhas, os nossos pecados e os nossos erros diante de Deus. Então, o que precisava ser mudado, o que precisava ser praticado, não era apenas os ritos externos, mas o que precisava ser mudado é aquilo que está dentro de nós, é a conversão do coração. E Jesus, quando é questionado, ele nunca responde o questionamento com uma resposta pronta e finalizada. Não, Jesus sempre dá uma catequese para os seus questionadores e para os seus ouvintes, porque com certeza, diante dessa situação, Jesus não estava sozinho com os discípulos. Havia ali uma grande multidão, havia ali também os mestres e doutores da lei, ali também os fariseus. Então, Jesus queria instruir os que estavam colocando ele na parede, mas Jesus também queria instruir a multidão que estava à sua volta. E hoje, esta palavra é viva, esta palavra é atual, porque Jesus também quer nos instruir. Então nós vamos agora para a segunda parte do Evangelho,
A segunda parte do Evangelho consiste na catequese que Jesus oferece diante dos ritos externos, das tradições familiares e religiosas, que já não possibilitavam mais o quê? Uma conversão do coração. Porque muitas vezes nós somos como os fariseus e os doutores da lei. Praticamos ritos externos, vamos à igreja, falamos das coisas de Deus, mas pode ser que o nosso coração esteja longe disso tudo. E agora Jesus entra na catequese para instruir aquele povo que estava ouvindo a ele e para nos instruir também. Então vamos agora para o versículo 7 e 8, seguindo aí aonde nós paramos, versículo 7 e o versículo 8, vamos ler juntos? De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. O judaísmo chegou numa fase que tudo aquilo que se praticava era muito mais uma prestação de contas para quem me via e pensava que eu era uma pessoa santa, temente a Deus, praticante da lei, porque eu cumpria todas as normas que me foram impostas. Fazia as orações, devolvia o dízimo do templo de Jerusalém, não é? Praticava os ritos de purificação, seja aqueles do templo, ou seja aqueles que eram praticados também dentro de casa. Então, a partir do momento que eu sigo todo o roteirinho já pré-montado, a minha relação com Deus já está bem estabelecida, e isso é motivo de vanglória para que as pessoas me aplaudam, para que as pessoas me elogiem, dizendo assim, como eu sou um homem, como eu sou uma mulher de Deus. Era esta a visão dos judeus, não é? Seguindo os ritos meramente externos, seguindo as 643 leis, isso daqui já estava bom e resolvido, e a minha relação com Deus estava muito bonita. E Jesus chega e quebra esse paradigma. Jesus faz um questionamento profundo aos seus ouvintes, um questionamento que deveria partir de dentro da sua relação íntima. Então não adianta nada o culto que vocês prestam, porque as doutrinas que vocês estão ensinando é muito mais preceito de vocês, que vocês criaram, do que as leis que vocês receberam da parte de Deus. E o bonito do Evangelho é que Jesus agora destina a sua fala não para os fariseus, não para os mestres da lei, por mais que eles estivessem perto de Jesus, mas Jesus agora vira para falar com a multidão. Olha lá no versículo 14, olha lá, o que está escrito? Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: uai, padre, mas os fariseus, os doutores e mestres da lei, tudo ali pertinho de Jesus, por que que o Evangelho narra que Jesus vira para a multidão, chama a multidão e diz para a multidão? Por duas coisas. Primeiro, por causa da dureza do coração dos fariseus e dos doutores da lei, que não queriam escutar a palavra de Jesus, mas Jesus sabia que eles estavam lá, e o que ele dissesse ia entrar, no mínimo, no ouvido deles, não era? Eles iriam escutar a palavra, pode ser que de repente não ia cair no coração, mas eles iam ser confrontados pela fala de Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto, a dureza do coração daqueles que não querem acreditar na palavra de Jesus. E segundo,
A multidão que lá estava, grande parte dela vinha de onde? Do judaísmo. Então, os primeiros cristãos que se converteram diante da palavra de Jesus, ou eles eram judeus, não é? Vindo do judaísmo, ou eles eram pagãos, como por exemplo a mulher samaritana, como por exemplo os endemoniados, não é? Que foram libertos por Jesus, vinham de culturas pagãs. Então, a grande multidão que ouvia Jesus, provavelmente era de origem judaica. Então, eles precisavam desta instrução para não caírem no erro como as suas autoridades religiosas. E agora Jesus vai pegar firme com eles e conosco. Aperte o cinto de segurança e vamos agora para a última frase do versículo 14, o 15 e depois vamos o 14 e o 15, e depois nós vamos o 21 e o 22. Vamos lá? A última frase do 14. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Escutai e compreendei. Os fariseus e os mestres da lei iriam apenas escutar. Mas não basta apenas escutar, precisa escutar e compreender. Fazer a adesão por aquela palavra que me instrui e que me propõe um novo caminho. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora. Por que Jesus está falando isso? Porque os judeus também tinham uma dieta alimentar. Por exemplo, eles não comiam carne de porco, porque eles consideravam o porco um animal impuro. Se o porco é um animal impuro, eu comendo a carne do porco, o que vai acontecer comigo? Eu também ficarei impuro. E em outro trecho do Evangelho, Jesus vai dizer, não é o que entra na boca que faz o homem impuro, porque o que entra na boca vai para o estômago e depois vai para onde? Para a fossa. O que torna o homem impuro é aquilo que sai de onde? Do seu interior. Então, a conversão e a purificação que eles deveriam fazer diante de Deus para redimir os seus pecados, as suas fraquezas e os seus erros, não deveriam ser meramente ritos externos, mas a conversão, a purificação que Deus pede a cada homem e a cada mulher, é aquela que sai de onde? É aquela que sai do seu interior, é aquela que sai do seu coração, porque não é um alimento que eu vou ingerir que vai me fazer impuro. E não é ao mesmo tempo um rito de lavar as mãos, de lavar as jarras, de lavar os copos, que vão me purificar diante de Deus. Mas é a abertura do meu interior, ao poder desta palavra, ao encontro com esta pessoa que se chama Jesus, que terá o poder de entrar em mim e de transformar tudo aquilo que está desviado, tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está impuro. Olha como Jesus é pedagógico. O evangelho de hoje ele é mais tenso na compreensão, né? Pede de nós uma atenção maior e espreme um pouquinho o tico e o teco, os neurônios. Mas isso é lindo quando a gente compreende qual é o ensinamento que está por detrás disso. Então, não é o que entra no homem e na mulher vindo de fora que os torna impuro, mas é aquilo que sai do interior. E aqui Jesus vai pegar um princípio muito importante para o Antigo Testamento. Então vamos agora para o versículo 21 e o versículo 22. Vamos aí ler esses dois versículos? Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades,
roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Pois é de dentro do coração humano que saem... Dois pontos. Vamos entender por que Jesus fala do coração humano. De acordo com a visão do Antigo Testamento, o coração era considerado a sede interior de cada homem e de cada mulher. Era o centro da pessoa. E é muito interessante como esta visão permanece até hoje, né? Quando a gente passa por algum problema, por alguma dificuldade, a gente diz: nossa, padre, eu estou sentindo uma dor aqui no coração, uma dor aqui por dentro. Não é uma dor física no órgão humano chamado coração, que bombeia o sangue para todo o seu corpo. Mas isso diz respeito a quê? A uma relação íntima diante da dificuldade que você vive. Então, para o povo do Antigo Testamento, o coração era a sede interior, era de onde emanava toda a graça de Deus para a vida da pessoa, mas era também o lugar de onde emanava todas as dores e dificuldades que poderiam levar a pessoa para a perdição. Então, o centro da pessoa estava onde? No coração. Não só pela importância dele como um órgão vital para o nosso organismo, mas havia uma dimensão antropológica, uma dimensão psicológica, uma dimensão espiritual que diz respeito ao coração. Então, todas as vezes que vocês forem ler a Bíblia e ouvirem a palavra coração, entenda que não é apenas um órgão vital do nosso corpo humano, mas diz respeito à centralidade da pessoa, aquilo que ela tem de mais importante dentro dela. E aí Jesus reforça isso, para que os fariseus, os doutores da lei e a multidão entendesse que não era a prática exterior, que não eram os alimentos que eles comiam, que faziam deles o quê? Pessoas que necessitariam de purificação. Mas é de dentro do coração humano, a sede da pessoa, o centro da pessoa, que sai esta lista de 13 situações que todos nós já vivemos, e que o nosso mundo tem vivido constantemente. Então depois, se vocês contarem, más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 13. Sai de onde? Do coração. Sai de dentro. E esta lista de 13 atitudes que sai do nosso coração diz respeito à minha relação comigo mesmo, diz respeito à minha relação com Deus, diz respeito à minha relação com o outro e diz respeito à minha relação com a criação de Deus. Então, estas realidades se desdobram nestas relações, de mim comigo mesmo, de mim com o outro, de mim com Deus e com as coisas criadas. 4 situações do desdobramento que cada um vive no seu cotidiano. A sua relação com Deus, a sua relação com você mesmo, a sua relação com os outros e a sua relação com o ambiente que você está inserido. Por exemplo, más intenções, diz respeito a quê? A mim, comigo mesmo, e a mim com o outro. As más intenções. As imoralidades, diz respeito a mim diante dos meus desejos sexuais afetivos,
Diz respeito ao outro, porque a imoralidade me pede alguém, mas diz respeito também com as coisas que estão à minha volta. E isso pode trazer consequências que me distanciam da minha relação com Deus, não é? Os roubos diz respeito a mim, com o outro e também com as coisas, porque vou pegar aquilo que não é meu. Será que hoje tem muito roubo, minha gente? Demais, começando pelas nossas casas, né? Muitas das casas de vocês aqui já foram assaltadas. Olha como o evangelho é atual. As más intenções, as imoralidades, como que anda hoje os programas de televisão, minha gente? Qual é o humor que dá dinheiro hoje? É o que fala de coisas imorais. Os roubos, assassinatos, não é? Que diz respeito com a vida do outro, tirar a vida do outro, em prol de uma causa própria. Isso daí é muito atual para o nosso cotidiano, o que Jesus está nos falando. Adultério, não é? Que rompe a minha relação com a pessoa que Deus me deu de presente na minha vida de casado, seja minha esposa ou meu esposo, diante daquela proposta indecente que de repente chega dentro do meu trabalho. Então eu acho que se em casa eu presto contas de tudo, pago as contas, não é? Estou no final de semana, eu posso dar uma escapadinha, porque ninguém vai ficar sabendo. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E de onde que saem as coisas ruins também? De dentro do nosso coração. Às vezes nós podemos esconder das pessoas, podemos esconder dos filhos, do esposo e da esposa, mas de Jesus nós não escondemos nada, porque Ele sabe a origem, e Ele conhece o nosso coração. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei o descanso. E aí Jesus completa esse Evangelho dizendo: tendes em vós, não é? Um coração como o meu, que é um coração manso e humilde. Então Jesus fala do coração dele, para dizer como deve ser o nosso coração, e diante desta lista, das ambições que me leva a cobiçar o que não é meu, das maldades que eu pratico, para prejudicar o outro, e para me autoafirmar aonde eu quero chegar, as fraudes do jeitinho brasileiro, não, vem cá, nós vamos fazer aqui, o fulano não vai ficar nem sabendo. Olha como está a nossa política, olha como está o cenário agora de preparação para as eleições. Minha gente, está aqui batendo a nossa porta, mas ao mesmo tempo está a palavra de Deus nos instruindo. A devassidão que diz respeito ao meu corpo. Esses dias eu fui na casa de uma família amiga e algo me chamou muita atenção. Lá conversando na sala de TV com eles, aí tinha um aparador cheio de fotos. Aí quando eu olhei a foto, estava na foto a avó, a filha e a neta, né? Agora está virando moda também fazer as fotos de geração. Bom, tranquilo. Mas quando eu me atentei um pouco mais para a foto, eu percebi um detalhe comum nas três. O short era o mesmo, da véia, da quarentona e da menina. Devassidão. Já não compreendo mais o meu corpo como templo de Deus. Vós sois templo de Deus. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Hoje a roupa tampa o mínimo do mínimo. Às vezes não tampa nem o que ela precisava, né? É um palmo aqui, outro palmo aqui. E a gente sai achando que está arrasando o samba da crioula doida. Eu olho e falo: Jesus, misericórdia. Olha como a palavra de Deus atuou na minha relação comigo também.
Aí depois vem o cara, chama gostosa, bate a mão, né? Quer levar para outros lugares, aí virou vítima. Mas na hora de atiçar, tá lá, toda sabonetona, devassidão, inveja, cobiçar aquilo que não é meu. Então diz respeito a mim e ao outro também, e as coisas do outro também. Não é a calúnia. O que é a calúnia? Falar mal do outro para denegrir a sua imagem. O orgulho, que vai me colocando num pedestal de algodão doce. Vocês já viram algodão doce? Não é? No primeiro vento que vem, o que acontece? Cai que não sobra absolutamente nada. Aquilo que vai me enchendo demais, que me faz ser um balão cheio de nada. Basta um preguinho, um palito que você põe ali, puff, estoura e não sobra absolutamente nada. E por último, falta de juízo, não é? Às vezes eu brinco e falo, juízo, por quê? Porque é o juízo da minha cabeça que vai me ajudar o quê? A caminhar com Jesus. Então, tudo aquilo que pede de nós uma purificação, que pede de nós uma transformação, vem de onde? Do nosso interior. Não é apenas do que eu como que me faz impuro, não é apenas o rito que eu faço de lavar as mãos que vai resolver a minha situação diante de Deus. E Jesus encerra o Evangelho com uma frase célebre. Vamos ler juntos a última frase bem forte, porque essa frase é para nós. Vamos ler juntos? Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Precisa entender mais alguma coisa? Não. Então aquela purificação que os judeus faziam, achando que tudo já estava reparado diante de Deus, Jesus chega e vira o jogo. É checkmate para Jesus. Por quê? Eles são provocados a uma reflexão que até no momento eles não tinham feito. E hoje Jesus precisa ter checkmate na sua vida também. Porque pode ser que você está nas más intenções, nas imoralidades, ou nos roubos, ou no adultério, ou nas ambições, ou na maldade, ou na fraude, ou na devassidão, ou na inveja, ou na calúnia, ou no orgulho, ou na falta de juízo. E Jesus precisa te confrontar, Jesus precisa te incomodar, porque Ele quer transformar o seu interior, e é Ele que entregou-se por nós, pregado na cruz, e derramou o seu sangue, que nos purificou de todo o nosso pecado. Então, o rito que purifica o povo da nova e eterna aliança em Cristo, é o sangue de Jesus derramado na cruz. E cada missa, o que é que nós recebemos deste altar? A carne e o sangue de Jesus. Por isso que no Evangelho do domingo passado, nós refletimos no Evangelho a dureza do coração do povo, porque Jesus disse: comei a minha carne e bebei o meu sangue, para que tenhais a vida eterna. Então, se o nosso coração é o sacrário interior, aonde habita as coisas ruins que podem nos levar para a perdição, é também no nosso coração que Jesus derrama o seu sangue precioso para que ele seja purificado. E é do coração que vai sair o amor, a confiança, a humildade, a solidariedade, a retidão, a honestidade e uma lista enorme de coisas boas que o padre poderia citar aqui para vocês. Então, hoje a nossa atitude diante do Senhor deve ser esta: converte, Senhor, os corações e começa comigo. Uma música antiga que a gente canta no período da quaresma, não é? Converte, Senhor, os corações e começa comigo. Porque a sua conversão precisa começar onde? Dentro do seu
coração, porque é de dentro do coração que sai as imoralidades, as coisas más. Mas a partir do momento que eu abro o meu coração para Jesus, e Ele purifica o meu coração com o seu sangue, o meu coração se torna um coração como o de Jesus. E como que é o coração de Jesus? Manso e humilde, não é? O coração de Jesus é um coração manso e humilde. Então, a mesma região que pode ser a fonte de tantas coisas ruins para a sua vida, para a sua família e também para a sociedade, porque nós somos seres sociais, se nós permitirmos a Cristo entrar nela, Ele faz uma obra nova. Então é necessário que hoje nós clamemos, nós peçamos ao Senhor: converte, Senhor, os corações. E começa comigo. Põe a mão no seu coração agora e diga isso para você: converte, Senhor, os corações. E começa comigo. Mais uma vez: converte, Senhor, os corações. E começa comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, na tua presença, nós queremos te pedir que teu Espírito entre no nosso coração. Tire, Jesus, do nosso interior toda maldade, toda imoralidade, toda ambição, todo adultério. Tira, Jesus, toda fraude, toda devassidão. Tira, Jesus, toda inveja. Tira, Jesus, toda calúnia, todo orgulho, a falta de juízo. Porque nós acreditamos, Jesus, que o teu sangue precioso derramado sobre os nossos corações faz com que o nosso coração seja um coração como o teu. Um coração manso, um coração humilde, um coração cheio do teu amor, para que de fato vivamos a alegria que vem de ti. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, Que louva ao Pai, que louva ao Pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que tem o dom de amar, sabe perdoar, e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Cante pedindo a Jesus o Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Cante mais uma vez pedindo a transformação do seu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava
serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre